Olha, mesmo com a liberação do transporte a partir de segunda-feira agora, algumas cidades optaram por esperar um pouco mais para retomar o serviço. Não é o caso de Joinville. Na maior cidade do estado, os ônibus voltam a circular, segundo agora, dia 8. Depois do anúncio, muitas dúvidas surgiram e por isso a gente volta a conversar ao vivo com a Kelly Borges, porque a gente vai tentar esclarecer um pouco, né? Kelly, os funcionários das empresas, por exemplo, vão ser testados? Não, Sabrina, eles não serão testados para verificar se eles estão com o novo coronavírus. O que foi informado pela assessoria de imprensa das empresas que oferecem o serviço aqui na cidade de Joinville é que quando eles chegarem para trabalhar, logo no início do turno, eles verificarão se eles estão com febre ou não. E também aqueles profissionais que são do grupo de risco, esses vão permanecer afastados. Tem uma outra discussão aí que gerou muita polêmica em relação ao uso do transporte coletivo pelas pessoas com 60 anos ou mais, porque elas estão proibidas de voltar a usar o transporte público. Isso está escrito no decreto, muito bem dito lá, que as pessoas têm que procurar um outro meio para se locomover. Mas a gente até alerta aqui que como essas pessoas são do grupo de risco, o ideal é elas evitarem mesmo a sair de casa. Tem uma outra questão também em relação às pessoas que vão voltar a usar o transporte a partir de segunda-feira. Para atender o decreto, foram feitas algumas alterações nos horários dessas linhas de circulação. Então, para você não ficar estressado, também não ficar exposto muito tempo aguardando o ônibus, o interessante é você acessar o ônibus.info para buscar as informações dos horários que circularão então os ônibus para você não perder tempo aguardando eles. Se você não puder acessar o ônibus.info, você também pode buscar essa informação no número 0800 47 50 01. E aí a gente vai recordar com você aqui também quais foram as regras então anunciadas para essa volta do transporte coletivo a partir de segunda-feira. Lembrando, se você não comprar a sua passagem antes de embarcar ou se você não tiver o cartão, né, para poder fazer o pagamento da sua passagem, você não tem como mais comprar dentro do ônibus. Reforçando então, as pessoas acima de 60 anos, elas não podem circular. Os ônibus, eles terão que ser limpos, desinfetados 3 vezes por dia. No período de chuva, se não tiver como abrir as janelas, ok. Se também tiver as janelas travadas, porque tem alguns ônibus que têm ar-condicionado e elas não podem abrir, ok. Mas o ideal é que as que possam ser abertas, elas sejam sempre abertas durante esse trajeto aí, então, levando os passageiros para lá e para cá. E também a portaria limita que a lotação de cada veículo é de 60%. E aqui vale também lembrar para as pessoas o seguinte: não vai ter aquela marcação dentro do ônibus de onde você pode sentar ou não. Então a consciência é de cada um mesmo, de respeitar esse distanciamento e você tentar se afastar então das pessoas que estão dentro do transporte coletivo. E aí, a gente também vai falar aqui a respeito da volta do serviço do coletivo, aquele transporte eficiente, que são para as pessoas que têm alguma deficiência. Essas pessoas, elas vão poder agendar com 24 horas antes de antecedência para ela poder ir para o trabalho ou para buscar uma consulta médica, porque o serviço vai estar disponível a partir de terça-feira. Isso porque foi feita uma mobilização, então o Conselho Municipal para a pessoa com deficiência, eles relataram aí que essas pessoas precisavam também do transporte coletivo, isso não estava previsto, mas ele vai voltar a funcionar então a partir de terça-feira. E para você fazer esse agendamento com 24 horas de antecedência, você também precisa fazer a ligação para o 34 31 13 21 e estará disponível o serviço das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. Sabrina. Mais uma pergunta. Aqueles ônibus que fazem a linha fora do município e que passam pela rodoviária de Joinville, esses também retornam? Por enquanto não, Sabrina. Dizem, né, porque como envolve muitas cidades, por exemplo, tem ônibus que sai daqui de Joinville, passa aqui nas cidades vizinhas, né, São Francisco do Sul, por exemplo, ou então vem ônibus de Florianópolis e que para aqui em Joinville, então envolve muitas cidades e essa discussão precisa ser mais ampla para definir mesmo direitinho as regras para garantir a segurança para todo mundo. Então, o que se espera é que haja uma regionalização, né, de debates aí para serem discutidos mesmo e chegar numa condicionante de tipo, olha, vamos agir
agir de tal forma, assim ou assado. E que só que essa reunião ainda não tem previsão, ainda não existe, né, possibilidade dela acontecer para poder realmente retomar ao serviço. Vale a gente aqui destacar que na rodoviária de Joinville, no período normal e antes da pandemia, passava aqui em média 120 a 140 veículos todos os dias, levando as pessoas então aqui para as cidades da região ou chegando, né, passageiros aqui na cidade.